Olá a todos, somos a Commercial Food Sanitation e hoje vamos apresentar a vocês o cronograma principal de higienização básico. Os objetivos incluem rever as diferentes etapas do cronograma principal de higienização, entender os benefícios e a lógica da limpeza periódica, assim como aprender a montar um programa de limpeza periódica eficaz e sustentável. Cada fábrica tem um plano de limpeza global chamado Cronograma Principal de Higienização. Aqui temos uma lista de atividades de limpeza deste cronograma, que inclui limpeza periódica, limpeza sazonal, limpeza de rotina e limpeza de zeladoria. Vamos dar uma olhada em como a limpeza de rotina, a limpeza sazonal e de zeladoria são definidas. Limpeza de rotina é a limpeza padrão que ocorre após a produção. Pode ser uma limpeza diária ou semanal, dependendo do ciclo de produção da sua fábrica. A limpeza sazonal é baseada em mudanças climáticas que levam às necessidades de limpeza. Por exemplo, durante os meses de verão, possivelmente será necessário cuidar dos terrenos externos com maior frequência, cortando a grama e limpando em torno de áreas de coleta de lixo. A limpeza de zeladoria refere-se à limpeza nos escritórios e áreas comuns. Agora vamos revisar a limpeza periódica da infraestrutura, ou PIC. Isso se refere à limpeza de equipamentos e áreas não produtivas, como exemplos listados. Ao determinar a frequência para a limpeza periódica da infraestrutura, devem ser priorizadas áreas que possam afetar a segurança de alimentos. Por exemplo, estruturas aéreas, como sistemas HVAC e luzes, que estão diretamente acima do produto aberto, devem ser limpas regularmente para evitar que poeira e detritos caiam sobre o mesmo. A limpeza periódica é essencial para a higienização de todos os equipamentos de processamento, que devem ser abertos periodicamente, possibilitando uma limpeza mais profunda. Os transportadores precisam ter acesso para que a estrutura interna, as guias de desgaste e a proteção de segurança possam ser limpas. Caixas elétricas e painéis de controle devem ser abertos e limpos com segurança. Equipamentos de corte e fatiadoras também precisam ser desmontados para limpar áreas de difícil acesso onde pode haver acúmulo de produto e água. Vamos nos concentrar agora na limpeza periódica dos equipamentos. Por que a limpeza periódica é tão importante? O equipamento não foi projetado perfeitamente. Desmontar equipamentos permite limpar áreas de difícil acesso, o que impede o acúmulo de produtos e a formação de biofilmes. Previne-se também o crescimento de micro-organismos, como patógenos, além de proteger as superfícies de contato com alimentos e produtos contra alergênicos e contaminação de insetos. Equipamentos limpos tendem a ter menor desgaste e possivelmente evitam tempo de paradas não programadas. Pense na limpeza periódica como a limpeza dos dentes. Escovamos os dentes rotineiramente para mantê-los limpos, mas ainda assim vamos ao dentista periodicamente para uma limpeza mais profunda, evitando o acúmulo de placas. Esses programas preventivos são essenciais para manter as condições higiênicas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do que acontece quando a limpeza periódica não é adotada. Esta é uma foto de um cortador de carne que tem uma correia e polia do lado de fora. Esta correia e polia estão diretamente acima do produto. Quando esse sistema foi varrido e testado para contagem de placas aeróbicas, identificado aqui como APC, as superfícies externas e acessíveis tiveram bons resultados. Recomendamos menos de 1000 para APC antes da limpeza e menos de 100 após a limpeza. Quando o parafuso no meio da tampa é retirado e a tampa é removida, o interior fica visivelmente sujo. Os resultados do SWAB mostraram altas contagens de APC de 1,3 milhão. Esta parte do cortador não foi removida periodicamente para a limpeza, e durante a produção, o acúmulo no interior da tampa é capaz de escorrer para fora no produto abaixo. Nesta imagem, vemos as engrenagens depois que a esteira é removida do transportador. O resultado é que a área interna de difícil acesso do transportador está visivelmente suja. Um dispensador de massa de biscoito em uma padaria tem bicos de extrusão que são conectados com rebites. Com este design, os bicos são difíceis de remover e não estão sendo removidos periodicamente, levando ao acúmulo de produto. Este é o fundo de uma batedeira e pode ser difícil de limpar. Se a limpeza periódica não for feita corretamente, esta é uma área onde resíduo do produto e bactérias podem se acumular.
Preste atenção na parte inferior do equipamento e certifique-se de que está no programa de limpeza periódica. Um programa de limpeza periódica começa com uma programação de 52 semanas. As tarefas de trabalho são distribuídas uniformemente durante este ciclo anual e incluem todos os equipamentos e infraestrutura. O programa de limpeza periódica é dinâmico e deve ser atualizado conforme necessário. Instalações de novos equipamentos, modificações e também mudanças de infraestrutura devem ser adicionadas ao plano de limpeza. Quando há uma grande mudança, ou pelo menos anualmente, é necessária uma revisão do cronograma principal de higienização. As tarefas são agendadas em uma frequência definida, mas entendemos que as plantas estão ocupadas e podem não completar uma tarefa na data agendada. Esta lista mostra frequências de limpeza comuns e prazos sugeridos para a conclusão. Por exemplo, recomendamos completar uma tarefa mensal dentro de 5 dias a partir da data de vencimento. Se uma tarefa mensal for concluída em 1º de maio, e em junho for concluída em 30 de junho, em vez de 1º de junho, isso é inaceitável, uma vez que a tarefa não foi concluída após um mês, mas depois de quase 2 meses. Este é um exemplo de um programa de limpeza periódica. O cronograma deve incluir se a tarefa é de limpeza de equipamento ou limpeza da infraestrutura. Os equipamentos e a infraestrutura devem ser listados. Identificar se ele é limpo por limpeza a seco ou limpeza com água. Referenciar o procedimento padrão de higienização operacional para a tarefa, a frequência de limpeza, o departamento responsável pela limpeza e o tempo aproximado que a tarefa de limpeza levará. Essas informações ajudam a equipe de higienização a organizar os recursos necessários para completar todas as tarefas. A conclusão das tarefas deve ser documentada e verificada com assinaturas. Se surgirem problemas ou exceções, ações corretivas precisam ser tomadas e documentadas. A limpeza periódica é fundamental para a sustentabilidade e o sucesso da segurança de alimentos. Um plano de limpeza periódico bem-sucedido ajuda a planta a ser proativa na limpeza, com resultados consistentes quando executada na frequência determinada. Manutenção e higienização devem trabalhar em conjunto no planejamento das tarefas para possibilitar o sucesso da limpeza periódica. A manutenção muitas vezes ajuda a desmontar e remontar equipamentos, dando à equipe de higienização o acesso necessário para realizar as tarefas. O programa deve ser acompanhado e analisado, com a taxa de conclusão informada à liderança da planta. Se as tarefas não estão sendo concluídas, qual é a razão? Tome e documente ações corretivas e use a taxa de conclusão de limpeza periódica para promover a melhoria contínua. Agora que discutimos os detalhes de um programa periódico de limpeza de equipamentos, mostraremos como determinar a frequência da limpeza. Listamos aqui o método de 7 etapas para avaliação periódica de limpeza de equipamentos. Precisamos usar um método científico para determinar a frequência, pois não queremos limpar mais ou menos do que o necessário. O primeiro passo é limpar o equipamento usando o método de limpeza de rotina, pulando a etapa de sanitização uma vez que ocorrerá mais limpeza. O segundo passo é desmontar os equipamentos sempre tomando medidas de segurança e bloqueando-os conforme orientado. Nesta etapa, deve-se desmontar os equipamentos além do normal ou da rotina, e os achados devem ser documentados. A documentação é a terceira etapa e inclui tirar fotos de achados visuais sobre a limpeza e condição atual e começar a elaborar o PPHO, que será usado para futura atividade de limpeza periódica. O quarto passo é fazer o SWAB do equipamento desmontado, utilizando o indicador como contagem de placas aeróbicas ou contagem total de placas. Esse processo deve ser repetido até que o equipamento tenha sido totalmente desmontado, tanto quanto possível. O quinto passo é limpar todas as peças dos equipamentos que foram desmontados. Depois de limpar as mesmas peças onde foi feito o SWAB antes da higienização, deve-se fazer o SWAB novamente para garantir que a limpeza seja eficaz. O sexto passo é remontar e limpar o equipamento e a área circundante, incluindo a etapa de sanitização. O passo final é enviar as amostras de SWAB para um laboratório para testes. O laboratório pode ser orientado a diluir as amostras para evitar um resultado numeroso demais para contar. Os resultados dos SWABs de pré-limpeza fornecerão os dados necessários para estabelecer a frequência de limpeza periódica do equipamento. Quando os resultados de pré-limpeza estiverem fora da especificação,
O prazo entre a limpeza deve ser encurtado até que a frequência seja ajustada a um ponto em que os resultados estejam dentro da especificação. Estas são as diretrizes para os limites de SWAB. Essa orientação é dada pela CFS com base na experiência do setor. Como em outras atividades de swabbing, as amostras devem ser tomadas antes de higienizar. O swabbing deve ser realizado por pessoal treinado e seguir todas as recomendações. O resultado-alvo para APC após a limpeza é inferior a 100 UFC, que é a unidade de formação de colônias, por amostra, e o limite para equipamentos pré-limpos é de 1000 UFC. Como mencionado, diluir as amostras para evitar TNTC, que é numeroso demais para contar. Use fotos e descrições detalhadas dos locais de SWAB para gerar uma lista completa de todos os lugares que foram varridos. Como saber por onde começar a estabelecer uma frequência de limpeza? Primeiramente é necessário estabelecer uma linha de base e a frequência dependerá do produto, processo e equipamento. Se o produto que está sendo fabricado não suportar o crescimento de micro-organismos de deterioração ou bactérias patogênicas, a limpeza pode ser necessária com menor frequência. Se o produto suportar o crescimento, a limpeza pode precisar ser mais frequente. O design do equipamento e a acessibilidade durante a limpeza de rotina também impulsiona a frequência. Equipamentos mais antigos muitas vezes têm mais nichos e menos acessibilidade, o que requer desmontagem mais frequente. Use os dados coletados como inspeção visual e resultados do SWAB para determinar quando deve ocorrer a próxima limpeza periódica. Comece agressivamente, limpando com mais frequência e, em seguida, amplie a limpeza ao máximo enquanto permanece dentro da especificação. Se outras fábricas da sua empresa possuem um programa de limpeza periódica estabelecido para equipamentos semelhantes aos da sua fábrica, você pode começar com os mesmos procedimentos de limpeza e frequência como base. Em última análise, porém, os procedimentos e a frequência serão impulsionados pelos dados científicos que são coletados por você para o seu equipamento específico. Resumindo, a limpeza periódica é necessária para manter os equipamentos em condições higiênicas. Um programa sustentável requer o uso dos dados coletados para tomar decisões e atualizar os programas de apoio. Estes incluem o cronograma principal de higienização, os procedimentos padrão de higienização operacional, os programas de limpeza, os treinamentos e os acompanhamentos de resultados. Obrigado por assistir. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por e-mail ou visite nosso site para maiores informações.